Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre alguns quadrinhos que chegaram enviados aqui para o canal Poptopia. O nosso assunto é sempre falar de gibi. Se você ainda não for inscrito, se inscreva nesse canal, já vai deixando seu like. Hoje eu tenho algumas HQs fora do circuito de super-heróis para a gente comentar. Pega a visão, dica de gibi, depois da vinheta. Alguns quadrinhos enviados por editoras, por parceiros, por autores aqui para o canal Poptopia. Eu vou começar com um envio da editora Conrad. Trata-se de O Último Detetive, um quadrinho que foi produzido por brasileiros e chilenos. Eu estou falando aqui de Geraldo Borges e Cláudio Álvares. Eles compuseram uma história policial, futurista, que dialoga ali um pouco com Mad Max e também com Blade Runner, né? Tem um pouco de elemento de suspense, de noir e de ficção científica. Uma história que se passa em um local chamado Nova Amazônia em alguns anos no futuro. Eu gostei bastante desse quadrinho, um quadrinho que tem muita cena de ação, que tem muito elemento que dialoga ali com a pegada de super-herói e que ao mesmo tempo tem um quê de originalidade e uma arte muitíssimo interessante. Então, se você não conhecia e puder dar uma chance, O Último Detetive da editora Conrad é uma boa dica. Outra dica que chegou aqui no canal também chama-se Reino Vazio. Esse quadrinho é um quadrinho nacional do Cláudio Álvares, Daniel Alves e Thiago Ribeiro. Daniel, do que se trata Reino Vazio? Eu vi esses caras divulgando Reino Vazio, sobrevivendo ao fim, e a gente começou a conversar pelo Instagram e eles me mandaram aqui, uma HQ que ela tem uma premissa muitíssimo interessante, é uma HQ nacional. A premissa é um mundo onde os animais desapareceram. Sim, algo muito parecido com o fenômeno que a gente viu lá na série do Brian K. Vaughan, o Y, o Último Homem. Aqui, ao invés de serem os homens que desapareceram, quem desaparece são os animais. E as consequências de um planeta Terra sem a presença dos animais é algo que a gente vai ver explorado por essa equipe criativa. Um quadrinho autoral, um quadrinho independente, tem ali uma pegada de aventura, tem uma conspiração acontecendo e as pistas e as informações vão sendo jogadas para o leitor e tentar montando o quebra-cabeça. Eu vou deixar o Instagram dos autores e do título Reino Vazio na descrição do vídeo. Outro quadrinho que chegou aqui no canal e que foi fruto da parceria que a gente tem com a editora Suma HQ é um quadrinho que estava lá entre os indicados ao Eisner. É o Lore Olympus, uma HQ que é na verdade uma webtoon, né? É uma série de cartoons produzidas ali pela Rachel Smith, que é um fenômeno desse mercado de romances para públicos mais jovens e com essa proposta de visual gráfico mais diferenciado, né? Esse quadrinho ele conta um pouco de como seria a vida dos deuses do Olimpo, Hades, Ares, Apolo, Zeus e todos os outros sob o ponto de vista de um adolescente que está descobrindo ali as suas relações. Ela é uma personagem que é semideusa, né? E essa condição dela de semideusa a coloca ali não no patamar dos principais personagens, mas a coloca como uma coadjuvante que aos poucos vai roubando a cena na história. É uma história divertida. Aqui em casa a gente chegou num consenso de que o público feminino com certeza vai curtir bastante essa HQ. É uma HQ em capa cartão com cerca de 400 páginas e normalmente o preço de capa é R$ 69,90. O link para a Amazon estará na descrição.
Mas alguns quadrinhos que chegaram aqui, a editora Nemo nos enviou O Homem Rabiscado. O Homem Rabiscado eu postei inclusive no Instagram, se você não segue ainda, siga o Instagram do canal Poptopia. Afinal, aqui no YouTube não dá pra gente produzir resenha, vídeo todos os dias, porque é bastante trabalhoso, mas no Instagram às vezes eu posto algumas coisas e comento lá alguns quadrinhos. O Homem Rabiscado é um romance gráfico que mistura diversos elementos de diversas escolas narrativas, com arte de Serge Lehmann e roteiro de Frederick Peters. O que a gente tem é uma história em preto e branco que mostra uma editora de livros que descobre uma história secreta envolvendo a sua família. E essa história secreta tem ramificações com o passado da literatura, com magia, com questões sobrenaturais. Essa família tem toda uma conexão com uma sociedade secreta e a filha dessa editora acaba sendo responsabilizada por levar esse legado adiante. O Homem Rabiscado é um conto de mistério com uma pitadinha de terror, um pouco às vezes de drama, mas com certeza é uma história familiar cheia de reviravoltas e que vale bastante a pena. Esse lançamento da editora Nemo, na verdade já tem alguns meses que foi lançado e foi uma grata surpresa. Eu consideraria aí como um quadrinho muito interessante para quem está se propondo a ler outros tipos de HQs para além do âmbito de super-heróis. E para fechar esse vídeo e não ficar tão longo, eu queria mostrar mais dois quadrinhos. Um deles é o Salvador. Salvador é do Marcelo Quintanilha. O cara ganhou um monte de prêmio aí Brasil afora. É uma apresentação da cidade do Salvador sob um ponto de vista completamente diferente. Eu, como baiano que sou, me senti muito contemplado porque ele não só mostrou alguns pontos que são conhecidos nacional e internacionalmente da cidade, né, como o Elevador Lacerda, o Pelourinho, mas também mostrou alguns lugares muito do cotidiano de Salvador, como o meu querido estádio Manuel Barradas, o Barradão, a casa do Esporte Clube Vitória, isso mesmo. Então, se você tem curiosidade para conhecer Salvador ou saber um pouco mais sobre a terra da Bahia, mesmo que ainda não tenha curiosidade ou já conhece, esse trabalho do Marcelo Quintanilha, lançado pela editora Vêneta, é uma excelente oportunidade de você ter um vislumbre do que é nascer, crescer e viver no Nordeste, né? Esse quadrinho, ele é um quadrinho capa dura com 98 páginas e o link também vai estar aqui na descrição. Para fechar esse vídeo, eu vou mostrar um quadrinho que a gente recebeu da editora Darkside, e esse eu não li ainda, mas eu queria mostrar para vocês que veio. Chama-se Pacto de Amor à Música. Junto com ele veio esse marcador de página aqui da Darkside e também veio um cartão postal sobre a biografia, né, sobre o personagem título, que é o Robert Johnson, um dos pais aí do rock, e tem aqui algo que simula um disco de vinil ou um convite para o lançamento. Além de tudo isso, a editora Darkside ainda nos enviou algo que eu fiquei encantado. O lance mais bacana foi que veio junto esse quadro, que ele é uma réplica, né, do que seriam aqueles quadros de platino que os músicos, os grandes sucessos das gravadoras recebiam. Então, Pacto de Amor à Música é um material que em breve eu vou resenhar no detalhe aqui no canal. Eu só queria mostrar um pouquinho para vocês, junto com esses outros quadrinhos alternativos que a gente viu hoje. Afinal, falar de gibi é sempre bom, falar de uma série de bons quadrinhos é melhor ainda. Se você não for inscrito, se inscreva. Forte abraço, até a próxima e vamos de vitória!